Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos na nossa oração da manhã, aqui no tempo do Advento. Também nós a faremos no tempo do Natal. Estamos aqui nos preparando, rezando com as palavras da Virgem Maria, esperando com a Santíssima Virgem Maria a vinda do menino Jesus. Mas não só isso, estamos também aguardando ansiosamente a segunda vinda de nosso Senhor, ou seja, o nosso encontro com Cristo. Então a nossa oração da manhã, a nossa reza do Ângelus é para que nós possamos estar mais próximos de nosso Senhor, para que nós possamos deixar que o Senhor venha até nós, para que aquele clamor que está lá no Apocalipse, Maranata, vem Senhor Jesus, se cumpra nas nossas vidas. Tudo isso para que nós possamos, com uma verdadeira intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, alcançar por sua graça a salvação e a santidade. E é isso que nós temos refletido aqui com o livro Intimidade Divina do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, nessa primeira semana do Advento. O nosso encontro com Jesus Cristo, o encontro que proporciona para nós não só a salvação, mas a santidade. A santidade de vida, aquilo que nós perdemos lá com o pecado original. E é o que nós vimos na reflexão de ontem. Se você não acompanhou, ainda dá tempo. Vai lá, depois de assistir a nossa reflexão de hoje, de fazer a oração de hoje, volte na oração de ontem, que vale muito a pena, tá certo? O título da meditação de hoje é Santificados em Cristo Jesus. Agradeço a Deus continuamente por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Isso aí São Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. É somente a graça de Deus que justifica o homem, que o santifica. Tal graça vem à humanidade pelos méritos infinitos de Jesus, nosso Senhor, e é concedida a todos os que nele creem. Irmãos, nós recebemos uma graça, a graça da santificação, a graça da santidade. De quem que nós recebemos isso? É claro, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor derramou sobre nós uma graça de santificação, uma graça de salvação. Entretanto, irmãos, para que nós recebamos essa graça, nós precisamos crer em Jesus Cristo.
Nós precisamos crer naquele que nos dá essa graça. E crer é só acreditar que Jesus Cristo existiu? Não, não é de maneira alguma. É só ouvir a palavra, é só ler a Bíblia, a Sagrada Escritura e entender com a cabeça o que ali está escrito? Não, não é só isso. Crer em Jesus Cristo, irmãos, é professar de fato a fé em nosso Senhor. É seguir a Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo é Deus, é crer que Jesus Cristo é o Salvador e que por isso todo o bem, todo o amor, toda a salvação, a perfeição vem de Deus. Vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E que dessa forma, crendo que Jesus Cristo é o autor da vida, é o autor da salvação, é aquele que derrama sobre nós essa graça de santidade, que nós devemos fazer de tudo para viver com Ele, fazer de tudo para imitá-lo, fazer de tudo para seguir os seus preceitos, porque nós cremos nele e cremos que Ele é Deus e que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele é o dom da perfeição, Ele é a própria perfeição. E que derramando sobre nós uma graça de santidade, Ele quer que nós também alcancemos essa perfeição. E essa perfeição se dá na imitação do próprio Cristo, no seguimento de Cristo. Nós conseguimos isso sozinhos? Não. Nós vimos isso ontem. É impossível. Somos infelizmente marcados pelo pecado. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos as tendências ruins. Agora, com a graça que o Senhor derramou sobre nós, nós conseguimos. É Ele que nos santifica. Pela ação do Seu Espírito Santo, é nosso Deus que nos santifica, que faz de nós perfeitos, que faz de nós santos. Tanto que o Frei disse aqui, é somente a graça de Deus que justifica o homem, que o santifica. E o Frei continua, citando aqui um documento do Vaticano II. Os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados em Jesus Cristo, não segundo suas obras, mas conforme o desígnio e a graça dele, no batismo da fé, tornaram-se verdadeiramente filhos de Deus e participantes da natureza divina, e, portanto, realmente santos. Olha só, irmãos, nós somos, pelo nosso batismo, pela graça do nosso batismo, nós somos participantes da divindade de Deus. E isso é a santidade para nós. Nós somos participantes da natureza divina. Só que isso não é pelas nossas obras, nós não alcançamos isso só com os nossos esforços. É impossível. É preciso que a graça de Deus que nós recebemos lá no batismo seja frutificada em nós. E é o que o Frei vai nos falar aqui na sequência. Depositou o batismo no cristão o germe da santidade. A graça, germe tão profundo, porque torna o homem participante da natureza divina e, portanto, da santidade de Deus. Germe capaz de desabrochar em frutos preciosos de vida santa, de vida eterna, quando a criatura colabora com empenho e boa vontade para o seu desenvolvimento. Veja, irmãos, a semente da santidade, a graça, foi plantada em nós, nas nossas almas, na nossa vida, no nosso batismo. Só que essa semente precisa se desenvolver, ela precisa crescer, porque ela precisa dar frutos e frutos de santidade. Vejam, nós vimos ontem que nós temos a mancha do pecado original e que temos as nossas fragilidades, os nossos defeitos, nós temos as nossas dificuldades. Ontem também nós vimos que o Senhor nos dá todas as ferramentas, nos dá tudo aquilo que é necessário para que nós alcancemos de novo a perfeição, para que nós vivamos na sua graça. E aí hoje na reflexão, o Frei Gabriel nos diz que isso, aliás, ele diz isso, claro, porque a igreja nos diz, a igreja nos ensina que essa graça, essas ferramentas, vamos dizer assim, já nos foram dadas lá no nosso batismo. Só que essa semente, que é essa graça, ela precisa se desenvolver em nós. E aí entra a nossa parte, porque nós precisamos colaborar com a graça de Deus. O Senhor quis precisar de nós. O Senhor quis precisar de nós. Santo Agostinho diz uma frase interessante. Ele diz, o mesmo Deus que te criou sem precisar de ti, não vai te salvar sem precisar de ti. Claro que na íntegra não é bem assim, mas a essência é essa. Ou seja, Deus nos fez porque Ele quis, porque Ele nos amou e nos criou. E Ele nos fez pelo seu poder. Não precisou de nenhum auxílio nosso. Contudo, irmãos, para nos salvar, Deus quis precisar de nós. E o que nós devemos fazer? Nós devemos nos empenhar em buscar essa santidade. Nós devemos ter, no mínimo, boa vontade para que essa graça se desenvolva em nós e gere frutos. A santidade é para gerar frutos em nós.
Cada cristão recebeu esse dom. Cada cristão pode tornar-se santo, nos diz aqui o Frei Gabriel. E aí o será não em proporção às suas obras. E aqui ele volta dizendo, claro, precisa da nossa colaboração? Sim. Mas veja, é a nossa colaboração. Todos os nossos atos, todos os nossos esforços, se não são impulsionados pela graça de Deus, se não são em comunhão com Deus, não valem nada, irmãos. Não valem nada. Nós seremos santos não em proporção às nossas obras, que são às vezes mais ou menos importantes. Não é isso. Só que na medida em que com o auxílio de Deus, essas obras se frutificarem, essa graça gerar frutos em nós, a graça que nós recebemos lá no batismo, aí sim nós alcançaremos a santidade. Tendo sido batizado, o cristão é santo por direito. Olha que bonito. Nós temos o direito à santidade, o direito que o Senhor mesmo nos confiou, o direito que o Senhor mesmo nos deu, sem que nós merecêssemos, lá no nosso batismo. Agora, é porque nós temos o direito que Ele sozinho vai gerar a santidade em nós? Não. É a graça de Deus auxiliada pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. Então, um pequeno resumo. Nós nascemos com a mancha do pecado original, temos as nossas dificuldades e a nossa vida aqui na terra é sempre mirando o céu, é sempre desejando o céu, a santidade. E aí, para que nós alcancemos essa santidade, nós precisamos ser restituídos. Nós precisamos ir melhorando, porque a santidade é a perfeição. Para que nós alcancemos a perfeição, nós conseguiremos com as nossas próprias forças? Não. Nós precisamos da graça de Deus. Essa graça de Deus foi nos dada lá no nosso batismo. Só que o Senhor quis precisar da nossa ajuda. E aí nós precisamos colaborar com essa graça. Como que nós fazemos isso? Escutando a palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus caia em nossos corações e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Então o que nos santifica, o que nos faz perfeitos, o que nos leva para o céu é a graça de Deus, que necessita da nossa boa vontade, que necessita do nosso empenho, que necessita da nossa parte. Amém? E isso tudo tem a ver com o Evangelho de hoje, isso tudo tem a ver com a nossa espera por nosso Senhor. O Frei diz aqui o seguinte: dirigindo-se um dia Jesus aos seus discípulos dizia, é o que está no Evangelho de hoje, capítulo 10º do Evangelho de São Lucas, versículos 23 e 24. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os olhos que veem o que vedes. Digo-vos, muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Veja, irmãos, Jesus Cristo fala aqui nesse tempo histórico, no tempo em que ele viveu aqui na terra, para aqueles que estavam o escutando. Todo o povo de Israel, o povo judeu, eles esperavam o Messias, inclusive o povo judeu que não reconheceu Jesus Cristo, que não reconheceu o Salvador, o Messias, ainda espera. Infelizmente, eles não creram. Mas vejam, esse povo esperava o Messias. Todos aqueles do Antigo Testamento desejaram ver Jesus e não conseguiram ver. Todos aqueles do Antigo Testamento desejaram ouvir as palavras de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, e não ouviram. E aí Jesus Cristo diz: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados porque estão na minha presença, porque estão me vendo, porque estão me ouvindo. Agora, quando Jesus Cristo diz isso está claro, é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, essa palavra também se atualiza na vida da igreja, também se atualiza nas nossas vidas. Jesus Cristo fala também a nós. Nós somos felizes porque temos a oportunidade de escutar as palavras de Jesus Cristo. Somos felizes porque podemos estar na presença de Jesus e, de fato, estar na presença física de Jesus através da Eucaristia. Nós podemos contemplar Jesus Cristo nos seus sacramentos, nós podemos contemplar Jesus Cristo porque somos igreja, porque somos membros do corpo de Cristo, porque podemos nos unir hoje a Ele. E aí o Frei até diz isso aqui, ó. E tudo o que foi desejado ardentemente lá no Antigo Testamento é realidade para o novo Israel. Quem que é o novo Israel? Nós, a Igreja de Cristo, que há 2000 anos vive e cresce pela graça santificante de seu Senhor. Cada cristão, enfim, pode gozar sua plenitude. Feliz quem sabe aproveitar. Olha que maravilha. Feliz é todo aquele que sabe aproveitar a presença de Deus. E veja, a presença de Deus é a própria santidade. O Frei vai nos explicar isso. Feliz quem sabe acreditar. Agora, como que nós vamos aproveitar? Aliás, feliz é quem sabe aproveitar. Como que nós vamos aproveitar, irmãos? Como que nós vamos deixar essa graça agir em nós? Não sei muito bem como fazer. O Frei nos explica. Para que a graça de Cristo
produza frutos de santidade, é necessário que abranja e transforme todo o ser e o agir do homem, transformando-o santo em cada gesto. Ou seja, a graça de Deus nos transforma santos em cada ação nossa, em cada gesto. Nos pensamentos, nos afetos, nas ações, nas obras, enfim, todos e cada um dos atos da sua vida. Ou seja, irmãos, quando nós nos decidimos por Cristo, a graça de Deus vem sobre nós. Quando nós nos abrimos à presença do Senhor, nós podemos ser transformados pelo próprio Cristo nele mesmo, na sua imitação. Nós podemos adentrar de fato no seu seguimento. Quando nós nos decidimos por nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, ela vem sobre nós. A graça de Deus age em nós. E ela age em nós de que forma? O Frei explica aqui, à medida que cresce e amadurece o cristão, a graça exerce nele influência, cada vez mais ampla e profunda. Então, quanto mais nós nos decidimos por Cristo, a graça de Deus vem nos influenciando. A graça de Deus, ela é operativa. Ela não é só uma coisa abstrata ou uma coisa que nós podemos ter no pensamento, não. Ela age de fato em nós. Como? Nos influenciando. Nos influenciando a cumprir a vontade de Deus. A graça de Deus nos influencia, nos move, ela nos leva a cumprir a vontade de Deus. E quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós vivemos verdadeiramente em comunhão com Jesus Cristo. Nós nos unimos a Ele. Quando a minha vontade e a vontade de Deus é uma só, significa que eu estou completamente unido a Jesus Cristo, porque isso é amar a Deus. E vejam, irmãos, estar unidos a Jesus Cristo, estar em uma intimidade divina de fato, estar em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, é a santidade. Isso é a santidade. Por isso que nós podemos alcançar isso já aqui na terra. Nós viveremos isso em plenitude perfeitamente lá no céu, na nossa santidade, aquilo que nós almejamos e aquilo que o Senhor preparou para nós. Se Deus quiser, nós alcançaremos. Mas nós podemos e temos que vivenciar isso, edificar isso aqui na terra. Deus nos deu essa graça, a graça dessa união, dessa comunhão lá no nosso batismo. Nós precisamos caminhar para nos encontrar a cada dia com Jesus Cristo e estar mais unidos junto a Ele. É a graça de Deus que nos faz isso. É a graça de Deus que nos move a esse encontro, a essa comunhão. Quanto mais unidos a Jesus Cristo, mais nós o amamos, mais nós participamos da sua natureza divina, mais parecidos com Ele nós estamos, mais divinizados nós somos, e assim mais santos nós também somos. Esta é a plenitude da graça, a plenitude da vida cristã, santidade autêntica. Agora, não consiste a santidade na grandeza das obras exteriores, ou na riqueza dos dons naturais, não é pelos nossos talentos. Se não houver a graça de Deus, de nada adianta os nossos dons, os nossos talentos, o nosso entendimento. É pelo pleno desenvolvimento dessa mesma graça, ou seja, do amor que nós recebemos lá no batismo. É assim que nós nos tornamos santos. E é por isso que outro trecho do Evangelho de hoje faz sentido para nós, é claro. Graças te dou, ó Pai, diz o Senhor, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, até mesmo o mais sábio da terra, até mesmo o mais capaz aqui na terra, não consegue se santificar por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. Ele precisa da graça de Deus. E para que nós abracemos a graça de Deus, precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer: eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou miserável. Os meus dons, por melhores que sejam, e mesmo que eles tenham sido dados por Deus, só por eles eu não consigo chegar à presença de Deus. Eu sou dependente do Senhor. E isso é humildade. O Senhor revelou isso aos pequeninos, aos humildes. E isso gera fé em nós. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que nada podemos com os nossos esforços, além de estarmos exercendo a humildade, nós também estamos exercitando o dom da fé. Porque, não confiando em nós mesmos, nas nossas capacidades, nós olhamos para a cruz de Cristo, nós olhamos para o Santíssimo Sacramento, nós olhamos para o alto, para Deus, e vemos: só podemos esperar nele. Só podemos fazer alguma coisa para a nossa santidade em nosso Senhor, em Jesus Cristo. E isso é fé, isso é crer. E quem crer no Senhor Jesus Cristo também será salvo por ele. A Virgem Maria viveu completamente assim, e ela é sempre o nosso exemplo.
o nosso modelo de vida cristã, de vida católica. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amado irmão, amada irmã, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Peço o seu joinha, o seu like, e também que você se inscreva no nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam fazer parte da nossa família, a família do Reflexos Católicos, para que juntos nós caminhemos, rezando uns pelos outros, rumo à santidade, rumo ao céu, aquilo que o Senhor nos deu, a graça. Então, compartilhe os nossos vídeos, também deixe aí seu pedido de oração, seu comentário, enfim, nos ajude aqui no nosso apostolado, tá certo? Nós voltamos a qualquer hora aqui no canal com mais vídeos, orações e reflexões. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.